bem-vindos a mais um Culto Kids. É um prazer estar aqui louvando com vocês novamente. Tia Glaucia, Mestre Daniel. E essa primeira canção fala de um convite muito especial. Esse primeiro louvor fala sobre a melhor escolha da minha vida, que foi entregar o meu coração a Jesus. Para mim, não existe nada mais importante do que Cristo. E eu te convido a abrir o seu coração para Ele e a louvar e cantar essa música com a gente. Vamos lá? Um, dois, três, abre o seu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso contar até 1000, mas Cristo é o número. 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso contar até 1000, mas Cristo é o número 1 no meu coração, no meu coração, no meu coração. Ó Cristo, vem pra ficar, vem pra morar no meu coração, ó Cristo, no meu coração, no meu coração, no meu coração, ó Cristo, vem pra ficar, vem pra morar no meu coração, ó Cristo. 1, 2, 3, abre o seu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso contar até 1000, mas Cristo é o número 1. 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 E Ele não desiste da gente nunca. Você sabe o que é um manual de instrução? Quando a gente compra um brinquedo, quando você compra um brinquedo, quando o papai e a mamãe compram um eletrodoméstico, vem com um manual de instrução, né? E para que ele serve? Serve para ensinar a gente a montar aquele brinquedo, as orientações de como aquele objeto funciona, certo? E você sabia que o nosso Deus, o nosso Criador, deixou um manual de instrução pra gente também? Pois é, Ele deixou a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é como se fosse um manual de instrução do ser humano, do homem. Pois é, e quando nós temos ela guardada no nosso coração, ela funciona como um farol, iluminando os nossos caminhos, nos ensinando a conhecer o nosso Deus e a guardar o nosso coração, nos livrando do pecado, do mal, nos ajudando a combater o mal. Esse louvor fala um pouquinho sobre isso, de como a gente pode fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa mente para vencer as armadilhas do diabo, que é o inimigo das nossas almas. Vamos louvar? O diabo inventou que o pecado é legal. É mentira do diabo, o pecado só faz mal. É mentira do diabo, o pecado só faz mal. Agora eu vou guardar meu coração. A palavra do Senhor que dá poder pra vencer a tentação. Agora eu vou guardar meu coração. A palavra do Senhor que dá poder pra vencer a tentação. O diabo inventou que o pecado é legal. É mentira do diabo, o pecado só faz mal. É mentira do diabo, o pecado só faz mal. Agora eu vou
A escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer e é assim que eu vou fazer. A escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Vocês se lembram do Arthur, sobre quem ouvimos uma história no culto anterior? Pois é, hoje temos uma nova aventura com ele para contar para vocês. A escola de Arthur ia fazer uma excursão para o zoológico. Ele estava super animado e feliz e não via a hora de ir para a escola naquela manhã. Mas, antes que saísse, seu pai o chamou para fazer-lhe muitas recomendações. Filho, cuidado, hein? O zoológico é muito grande. Jamais fique longe da sua turma. Isso pode ser perigoso. Tá bom, papai. Posso ir? Preste muita atenção para atravessar a rua. Há sempre muitos carros passando por ali. Tá bom, papai. Eu já sei. Tome cuidado também no ônibus. Não coloque a cabeça nem o braço para fora. E... Tá bom, tá bom. Tchau, papai. Ah, Arthur não via a hora que seu pai parasse de falar e o deixasse ir. Ele achou muito chato ouvir tudo aquilo, pois afinal de contas já tinha 10 anos e não era mais um bebê. Arthur achava que sabia exatamente o que devia ou não fazer. Assim que seu pai deu permissão, despediu-se e saiu correndo para a escola. Agora sim, ele estava feliz. Eba! Erro! O dia estava lindo e a turma se divertia. Arthur queria tomar um sorvete e por isso se afastou do grupo. Da sorveteria foi sozinho ver o gorila. Quando estava lá, observou que um grupo de garotos se aproximava. Ele tentou se desviar do grupo e sair dali, mas eles formaram um círculo à sua volta e começaram a empurrá-lo de um lado para o outro, sempre rindo dele. E agora, o que acontecerá com o nosso amigo? Na história que nós escutamos, nós vimos que Arthur passou por uma situação muito difícil. Ele teve que dar o seu sorvete para aqueles garotos e também deu todo o dinheiro que ele tinha no bolso dele. Arthur, ele ficou muito chateado e ficou com muito medo. Então, ele orou a Deus pedindo ajuda. E na mesma hora, a sua professora apareceu. Quando aqueles garotos viram que a professora do Arthur estava chegando, eles saíram correndo. Arthur, ele ainda estava com um pouquinho de medo, mas ele ficou mais aliviado, porque ele percebeu que aquela situação de perigo já tinha passado. Então, ele contou para a professora tudo o que tinha acontecido. A professora repreendeu Arthur por ele ter saído de perto do grupo, e esse não era o combinado. Quando Arthur voltou para o ônibus e estava indo embora para casa, ele pensou em tudo aquilo que tinha acontecido e nas coisas que o seu pai tinha falado
tivesse escutado meu pai, se eu tivesse obedecido meu pai, nada disso teria acontecido. Arthur se deu conta que ele precisava pedir perdão para Deus e pedir perdão para o seu pai também. O pai do Arthur, quando deu todas aquelas recomendações antes do Arthur sair de casa, ele fez isso porque ele amava Arthur e porque ele queria proteger Arthur de todo perigo. A Bíblia nos conta que Deus é um pai perfeito. Ele também nos ama e ele também quer nos proteger de todo perigo. Então, Deus deixou alguns mandamentos para que a gente pudesse estar mais perto de Deus, agradar a Deus e conseguir viver de bem com todas as pessoas. E é isso que nós vamos aprender hoje. Quem aqui se lembra da história de Moisés? Moisés, crianças, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Deus do Egito, os israelitas do Egito. Lá eles viviam sendo escravos, eles eram maltratados e Deus escolheu Moisés para libertá-los de lá. Então, nesse caminho, até chegar à terra prometida, que era Canaã, Moisés subiu em um monte chamado Monte Sinai. E lá, Deus conversou com Moisés. E Deus entregou para Moisés os mandamentos. Sim, Deus entregou para Moisés 10 mandamentos. Vocês sabem o que são mandamentos? Pois é, isso mesmo. Mandamentos são as regras que Deus deixou para que a gente pudesse aprender a como agradar a Deus e como conviver bem com as pessoas. O primeiro mandamento está no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3. O primeiro mandamento diz que nós não temos que ter outros deuses além do nosso Deus. Tem momentos que a gente passa mais tempo no celular, mais tempo no computador, mais tempo brincando, assistindo televisão e a gente se esquece de Deus. E nós não podemos fazer isso, porque nós temos esse mandamento que Deus nos deixou, que nós não temos que ter outros deuses. Nós temos que sempre colocar nosso Deus em primeiro lugar. Para tudo, antes de qualquer outra coisa, nós temos que priorizar Deus, priorizar a vontade de Deus, priorizar a palavra de Deus e não esquecer Deus. Bom, esse foi o primeiro mandamento. O segundo mandamento, que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, diz que nós não devemos adorar a imagem. Existem pessoas, crianças, que adoram imagens, que fazem esculturas e ficam adorando essas esculturas. Deus é Espírito. E para a gente falar com Ele, a gente não precisa ficar adorando nenhuma imagem ou nada que Deus tenha criado. A palavra de Deus diz que Deus condena isso. Nós não devemos adorar a nenhuma imagem. Quando a gente vai falar com Deus, a gente fecha os nossos olhos, a gente ora, a gente louva, mas nós não precisamos ficar fazendo isso. Ó. Essas pessoas aqui construíram até um bezerro de ouro para ficar adorando, e isso desagrada o coração de Deus. Bom, o terceiro mandamento diz que nós não devemos falar em vão o nome de Deus. Está também no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7. O que é falar em vão o nome de Deus? Sabe quando tem aquelas expressões que a gente fala assim: ai meu Deus, Deus me livre. Ai, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Pois é, a gente tem que respeitar o nome de Deus. E nós não podemos falar o nome de Deus em qualquer situação, porque nós temos que ter respeito pelo nome. Não podemos fazer nem piada com o nome de Deus. Isso entristece o coração de Deus, desagrada a Deus. Nós não podemos fazer isso. Bom, o quarto mandamento
versículo 8, diz que nós temos que separar um dia da semana para adorar a Deus. Sim. Por exemplo, o que vocês fazem no domingo? No domingo, eu vou na igreja. Nós costumamos ir à igreja, nós podemos ir também em vários outros dias, mas nós costumamos ir à igreja no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. E é muito importante a gente ir para a casa de Deus e ter esse tempo para louvar, para adorar a Deus, para estar em comunhão com os nossos irmãos. Por enquanto, nós ainda estamos em casa. E aí em casa nós estamos louvando, adorando, lendo a Bíblia. Mas quando a gente puder voltar a frequentar a nossa igreja, é muito importante vocês valorizarem esse momento de estar na casa de Deus, porque esse é o mandamento do Senhor. Bom, esses 4 primeiros mandamentos que eu acabei de contar para vocês, eles nos ensinam a como agradar a Deus. Então, olha só, nós vamos relembrar. Vamos relembrar que nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Que nós não devemos adorar a nenhuma imagem, porque isso entristece o coração de Deus. Nós não devemos falar o nome de Deus em vão. E nós temos que separar um dia da semana para adorar a Deus. Esses 4 primeiros mandamentos, então, nos ensinam a como agradar a Deus. Mas lembram que eu falei que são 10 mandamentos? Então, nós já vimos 4. Os outros 6 que eu vou contar agora para vocês, eles nos ensinam a como conviver bem com as pessoas. Pois é, porque além de agradarmos a Deus, Deus também quer que nós possamos viver bem com as pessoas. E agora nós vamos ver o 5º mandamento. O 5º mandamento, que também está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, diz que nós devemos honrar os nossos pais para que sejam prolongados os nossos dias aqui na terra. Esse, crianças, é o único mandamento que Deus nos deixa uma promessa. Pois é, Deus promete que se a gente honrar os nossos pais, nós vamos viver mais tempo aqui na terra. Vocês, quando o papai de vocês chama vocês para irem ajudar ele em alguma coisa, você ajuda ou você fica fazendo cara feia? Quando a mamãe pede para você guardar o brinquedo, você guarda seu brinquedo ou você fica enrolando, fica falando que vai fazer outra coisa e que só vai guardar depois? Pois é, nós temos que honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais significa também obedecer os nossos pais. E isso agrada o coração de Deus e nos ajuda a viver bem com as pessoas. Deus nos ensina a como nós conseguimos, a como nós podemos viver bem com as pessoas, obedecendo os mandamentos que Deus nos deixou. O 6º mandamento diz que nós não devemos matar. Deus não quer que a gente tire a vida de ninguém. Isso entristece o coração dele. Aí você vai falar assim pra mim: ah, tia, mas eu nunca matei ninguém. Mas Jesus também nos ensina que quando a gente tá nervoso, né, que a gente fica com raiva e aí a gente xinga uma pessoa, a gente fala: ah, seu bobo, não gosto mais de você, você é chato, você é feio. É como se a gente estivesse matando a pessoa porque a gente está ofendendo. E isso desagrada o coração de Deus. Isso faz com que a gente não consiga a viver bem com as pessoas. E não é isso que Deus quer. Esse mandamento está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13. O 7º mandamento diz que nós não podemos adulterar.
ter traição. Isso desagrada o coração de Deus. Isso foge daquilo que Deus nos ensinou nesse mandamento. Foge daquilo que Deus quer pra gente. Então, nós não podemos adulterar também. O 8º mandamento, crianças, diz que nós não podemos furtar. Está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 15. Deus se entristece quando a gente pega aquilo que não é nosso. É pecado roubar, nós não podemos fazer isso. Quando a gente pega alguma coisa emprestada do nosso amigo, a gente precisa devolver. Por exemplo, quando vocês estão na escola e aí a professora de vocês pede para vocês desenharem, depois que vocês desenharem, vocês precisam pintar o desenho. E aí você lembra que você esqueceu o seu kit de lápis de cor. Aí você fala, eu vou pegar emprestado com o meu amigo. Aí você vai lá e pede, amigo, por favor, me empreste o seu lápis. Depois que você terminar de usar, não pode colocar no seu estojo e ir embora para sua casa. Você precisa devolver. As pessoas que não conhecem a Deus, elas tentam nos enganar com aquele ditado que diz assim, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não é assim. Se você está andando pela escola, andando pela rua e você encontrou alguma coisa no chão que não é sua, você precisa tentar procurar o dono daquilo. Você não pode pegar para você porque você sabe que não é seu. E isso entristece o coração de Deus. Nós não podemos roubar, nós não podemos pegar aquilo que não é nosso. O 9º mandamento, que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16, diz que nós não podemos dizer falso testemunho contra o nosso próximo. O que isso significa? Isso significa, crianças, que nós não podemos inventar coisas, nós não podemos mentir, nós temos que sempre falar a verdade. Imagina só quando vocês estão na escola e aí a professora sai da sala para pegar um apontador lá na sala do lado. E aí nesse tempo que ela saiu da sala, a sala vira uma bagunça, começam a fazer guerrinha de papel. E aí quando a professora volta para a sala e ela pergunta, quem estava participando dessa guerra de papel? E aí uma criança pega e fala, professora, foi aquele amigo ali. Sendo que na verdade aquele amigo não tinha feito nada, estava lá sentado esperando a professora voltar. Pois é, a gente não pode fazer isso. Nós não podemos falar que as pessoas fizeram coisas que elas não fizeram. Nós não podemos inventar. E sempre a gente precisa falar bem das pessoas, ficar fazendo fofoca, ficar falando mal do amigo. Isso é muito feio, isso entristece o coração de Deus. Nós não podemos fazer isso. E o 10º mandamento diz para a gente não cobiçar. Está também no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 17. Cobiçar, crianças, é quando a gente quer muito, muito, muito uma coisa que não é nossa. E aí a gente passa a ter inveja da outra pessoa. E a gente acaba deixando de valorizar aquilo que a gente tem. Igual esse menininho aqui, Ele aqui tinha um skate super legal. E em vez de ele estar brincando com o skate dele, ele ficou pensando na bicicleta que a outra criança tinha. E não valorizou aquilo que ele tem. Deus, Ele não quer que a gente faça isso. Nós precisamos nos alegrar com as conquistas das outras pessoas. Então, de repente, quando algum amigo chega para você e conta que ganhou um presente legal, que ganhou um livro, que foi passear, nós temos que nos alegrar e não ficar desejando aquilo, tendo inveja, porque isso é pecado, isso desagrada o coração de Deus. Além de desagradar o coração de Deus, isso faz com que a gente não consiga viver bem com as pessoas. Os mandamentos que Deus deixou para Moisés são para nós. Deus nos ama e quer nos proteger, nos ensinar a como agradar a Ele e a como conviver bem com as pessoas. No livro de Mateus, Jesus deu uma resumida nesses mandamentos para ficar mais
muito obrigada por este dia, pela minha vida, pela vida da minha família e por eu ter aprendido a sua palavra. Que o Senhor me ajude a te colocar em primeiro lugar na minha vida, a te amar mais do que tudo. Me ajude a honrar os meus pais. Me ajude a fazer a tua vontade. E me ajude, Senhor, a cumprir todos os mandamentos que o Senhor nos deixou. Que eu possa sempre te agradar e que eu possa conviver bem com todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para ensinar para vocês mais um versículo. Vamos começar? O nosso versículo de hoje está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz: Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Agora teremos o nosso cubo de memorização. Ele nos indicará a sequência para falarmos os nossos versículos. Vamos começar? Joga o cubo! O cubo parou em sorrindo. Então, vamos falar o nosso versículo sorrindo. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Vocês conseguiram? Vamos jogar mais uma vez o nosso cubo? Joga o cubo! O nosso cubo parou em pulando, então vamos pular e falar nosso versículo. Vamos lá? Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Eita, esse daí deu para cansar. Por último, vamos jogar o cubo novamente. Olha, o cubo parou de mãos dadas, então vamos dar as mãozinhas para quem está na nossa casa, mamãe, papai, e vamos falar. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Muito bem, crianças! Vocês memorizaram direitinho o nosso versículo de hoje. Parabéns! Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo culto! Hoje a nossa atividade vai ser fazer um origami. E vocês vão poder brincar com esse origami aí na casa de vocês, com a mamãe, com o papai, com os irmãos. E além de brincar, vão aprender mais ainda sobre os 10 mandamentos que nós aprendemos hoje na nossa história. Primeiro, nós vamos dobrar uma parte da folha de sulfite desse jeito. Depois, essa parte aqui de baixo, nós vamos cortar com a tesoura. Bom, agora a nossa folha de sulfite virou um quadrado. Nós vamos dobrar as pontas como se fossem duas janelinhas. Agora nós vamos dobrar a parte de baixo também, do mesmo jeito. Agora nós vamos virar a folha e aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar as pontas, formando
janelinhas. Pronto, crianças, agora nós vamos pintar cada parte da nossa janelinha de uma cor diferente. Depois que vocês pintarem todas essas janelinhas aqui da parte da frente, vocês podem virar para pintar a parte de trás também. Depois nós vamos abrir e aí embaixo de cada cor nós vamos colocar o número de um mandamento. Aqui nós temos 8 janelinhas, então nós vamos escolher 8 mandamentos que vocês quiserem para vocês colocarem aqui dentro. E aí vocês vão colocar um número. Eu vou colocar aqui o número 1 e eu vou colocar também a referência. Então eu vou pôr a abreviação do livro de Êxodo e aqui eu vou colocar o número do versículo, o capítulo e o versículo. Coloquei aqui o primeiro mandamento, a referência do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Agora nós vamos continuar fazendo em cada janelinha. Então, em cada janelinha a gente coloca o número do mandamento e a referência bíblica. Agora ele fica desse jeito. Nós vamos movimentar os nossos dedos para abrir e depois fechar o origami. Bom, eu vou escolher a cor marrom. Aí, olha só. Agora eu vou abrir o meu origami para ver qual número está embaixo da cor marrom. Aqui tem o número 1 e tem a referência de onde esse mandamento está escrito na Bíblia. Se a pessoa não lembrar qual é o primeiro mandamento, ela pode pegar a Bíblia dela para consultar no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3. Bom, eu lembro que esse é o primeiro mandamento e que esse mandamento diz que nós não temos que ter outros deuses além do nosso Deus. Aí, depois que a pessoa responder, vocês podem fazer essa brincadeira de novo, usando outras cores para falar sobre os outros mandamentos que estão na Bíblia que nós aprendemos hoje. Bom, crianças, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês se divirtam muito aí na casa de vocês brincando. Sua atividade na telinha. Olá, papai, mamãe, titio, titia, vovó, vovô. Nossas crianças nessa noite puderam aprender sobre a importância de obedecer a Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a nossa palavra agora é para você, pai, mãe. Você tem sido um exemplo para o seu filho? Eles têm visto em você esse amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o desejo de obedecer a Deus, de ler a Bíblia, de orar, a alegria de ir à casa de Deus. É muito importante que os nossos filhos vejam isso em nós. E a nossa oração é que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós, pais, para que nós possamos estar sendo um exemplo para os nossos filhos e que nós possamos estar amando a Deus acima de todas as coisas, obedecendo a Deus acima de todas as coisas. E agora nós estamos encerrando o nosso culto de hoje. Que bom ter você com a gente cada domingo.
Sempre esteja junto com seu filho, assistindo o culto, participando. É um tempo dele, um culto especial para ele, com uma linguagem para ele. Esteja junto com seu filho, mas principalmente, lembre, reflita, nós temos que ser um exemplo para ele. Nós vamos estar orando e encerrando o nosso culto. Pai, nós te agradecemos por mais esse culto, por tudo que pudemos ouvir e aprender. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada criança, que elas possam realmente aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer a Tua palavra. Nós também te pedimos pela vida dos pais, que todos eles possam estar refletindo sobre a responsabilidade que têm de ser um exemplo para os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês e até semana que vem no nosso culto online. Deus abençoe. Bye bye, goodbye.